Olá, bom dia você que me assiste constantemente. Quero falar um pouco sobre as mudanças que nós precisamos ter para alcançar sucesso na vida profissional. O coaching, ele traz essa percepção para estudar e uma das coisas que a gente peca muito é quando você trabalha numa empresa, você tem esse falta de conhecimento da verdade, falta de conhecimento próprio. Você chega e fala assim, você sabe como é que é patrão, né? Patrão é assim. Aí se você quando tem um autoconhecimento e descobre a verdade, você vê que patrão é assim, mas assim como? Entende? Aí o patrão vai e diz para o funcionário, ó, sei lá o quê, você sabe como é que é funcionário, né? Ué, sabe como é que é funcionário? Então são turbadores da vida, são situações negativas que acontecem no nosso dia a dia, certo? Então, a gente precisa melhorar, a gente precisa conhecer, autoconhecimento. A gente precisa, falando para empresas, a gente precisa do técnico, o QI e o técnico. Então, um exemplo, a empresa, o cara, dono da empresa, por exemplo, ele quer dois perfis, contratar um funcionário do QI, quem indica, ou o técnico. Então, ele esquece que ele não consegue separar que é a empresa, que é a forma de contratar uma pessoa ou de desenvolver uma pessoa dentro do trabalho. Aí precisa uma engenharia de equipe. Como é que é isso? Você precisa mapear os serviços complementares dentro das competências dos departamentos que é a empresa. Qual que é o melhor perfil daquele funcionário para aquele lugar? Quando você coloca as pessoas dentro do que ela faz, do que ela gosta de fazer e que ela responde mais fácil e que ela consegue diminuir a fofoca da empresa, a alta periculosidade. Então, se a gente fizer um remanejamento, você, por exemplo, tem empresa que sai de 80 mil de faturamento para 170 mil de faturamento. Então, o dono de uma empresa grande que precisa, que entende isso, fica diferente. O que acontece muito é que empresas, às vezes, pensam que aquilo ali vai ter gastos. Certo? Quero te dar uma outra dica, por exemplo, do funcionário ou alguém que quer ser funcionário de uma empresa. Ele chega, lá na rua, na calçada, de bicicleta, mal arrumado, ele vai e fala assim, oi, está precisando de alguém para trabalhar aí? Então, você pode observar muito bem que a própria postura da pessoa. Então, quando você se conhece, quando você conhece a sua empresa, conhece a si próprio, você automaticamente passa a conhecer a sua empresa, certo? Então, falta muito para crescer ainda. Processo de recursos humanos, pessoal de RH, né, recursos humanos. Então, o coach ajuda muito a empresa a se desenvolver. Então, no caso de uma microempresa, quando não tem RH, ele tem que se conhecer. Então, uma loja que vende roupas. Então, a gente precisa, se sua equipe tiver um aumento de 20%, então a gente pode sugerir para o camarada. Desconfiança que tem. Então, a desconfiança do empresário é muito grande. Então, quando a gente vai oferecer uma palestra, a gente oferece aí resultados diferentes. Então, são técnicas que o empresário tem muita resistência, que nem fazer publicidade. Não porque ele não quer o melhor para a empresa dele, porque ele não conhece o trabalho de um coach, um trabalho de um palestrante como a gente e tenta outros. Então, a gente precisa trabalhar aí a mente dos empresários para que aumente em 20% as pessoas, sem precisar de trocar funcionários, sem precisar de contratar mais funcionários, você aumentar 20% a mais do desempenho de sua equipe. Então, produtividade e alta performance são coisas completamente diferentes. Dentro do maior tempo. Por exemplo, a produtividade é ganhar mais dinheiro em pouco tempo. Agora, a alta performance é usufruir do melhor da pessoa dentro da capacidade dela no menor tempo. Então, produtividade, que é quantidade de horas vendidas. Então,
Não, eu trabalho então, 5 horas, 3 horas, 2 horas. Então, às vezes o cara... eu produzo o triplicado do que eu Então, às vezes a pessoa trabalha 20 horas e produz uma coisa. O outro trabalha com menos, produz muito mais. Então, a empresa precisa detectar o funcionário melhor, em setores melhores. Certo? Então, eu, por exemplo, já estive gerente de uma empresa que nós fizemos lá, recursos humanos. A empresa tinha 18 funcionários e cresceu muito em pouco tempo. Então, precisa uma mesa adequada, um perfil comportamental da pessoa. Tem pessoas que rendem com música, tem outros que, se tiver música perto dele, ele não rende. Vamos dar um exemplo. O ser humano demora de 5 a 45 minutos de retomada de raciocínio. Então, você uma pessoa que tem um perfil que não pode ser interrompido por valores internos, fatores. Então, o que acontece? 45 minutos ele demora para voltar. Se ele for interrompido 4 vezes ao dia, o empresário teve prejuízo. Bom, gostou? Você que está aí assistindo a gente, gostou dessas dicas? Deixa aí o seu comentário, a sua inscrição, youtube.com/publicons. O interessante é isso. Tem pessoas que conseguem trabalhar mais em público, tem outros que num box fechado ele trabalha e rende muito mais que aquele que trabalha em público. Bom, chegou a reta final, já tem mais de 6 minutos. Se você gostou, quer mais orientações, inscreva-se em youtube.com/publicons, que a gente vai te dar mais ideias de como você se desenvolver melhor no seu trabalho, as empresas como poder desenvolver melhor com os funcionários e viver em harmonia. Tem empresa que o funcionário ele precisa ter descanso, ele precisa ter uma hora no setor que ele pode pegar uma bola lá dentro do setor de trabalho, e às vezes as empresas estão muito engessadas. Então nós estamos aí para te dar uma assessoria gratuitamente. Deixa o seu like, sua inscrição em youtube.com/publicons e comente aqui embaixo para a gente poder tentar responder as suas indagações. Tá certo? Um abraço. Publicons, publicidade, consultoria e comunicação. Aqui você e eu aprendemos juntos. Um abraço. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.